Bom dia, alunos. Bom dia, tudo bom? Estamos aqui para mais um ano, o ano de 2020. A gente está vivenciando aí uma nova oportunidade, novas metas, novos caminhos. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo aqui. A gente vai iniciar, na verdade, nosso conteúdo de história. O primeiro contato que nós temos aqui esse ano. Vocês que eram alunos do segundo ano hoje, que são alunos do terceiro ano do ensino médio, vocês têm um novo desafio pela frente, um desafio um pouco mais amplo, né? E eu posso dizer para vocês que de história um dos conteúdos assim que mais tem caído no Enem, nos vestibulares, é o conteúdo do terceiro ano. Geografia também se aplica a mesma possibilidade, né, de cair. E aí vamos falar um pouquinho aqui sobre a disciplina, né? Hoje, vamos lá, apresentação rápida, né? Francisley Pimenta, professor de História e Geografia do Antônio História. A gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia do ensino de História. Bom, como é que acontece aqui? Eu gostaria que vocês entendessem mais ou menos o seguinte, ó, o contexto socioeconômico de cada período histórico, por exemplo, a história ela tem que ser falada não só por fatos históricos, mas ela tem que ser falada também pelo contexto. Você, quando entende o contexto vivenciado pela sociedade naquele período, naquela fração de tempo histórico, você passa a compreender os fatos históricos, não a memorizá-los. Então isso é muito importante e isso é o que pede o Enem, né? O Enem geralmente ele pede para que a gente tenha um controle ou a gente entenda o contexto histórico. Se você entender o contexto socioeconômico, sociocultural da época, você faz um elo entre a história do Brasil e do mundo sem problema algum. Você consegue entender os motivos, as causas e as consequências dos fatos. E isto é muito importante para que você possa compreender a história. E isso melhora a sua compreensão na sociologia, isso melhora a sua compreensão na filosofia. Quando você faz essa análise do contexto socioeconômico, você consegue fazer uma ligação importantíssima, que é uma ligação entre a literatura e a história. Então você vai entender como é que a literatura funcionava, todas as classes literárias, as escolas literárias, por que elas tinham aquelas características. Se você ligar isso aos contextos socioeconômicos da história, você consegue perceber que tudo está interligado. Então você melhora na literatura, você melhora na história, na geografia, na sociologia, na filosofia e assim vai. Então a história, a meu ver, ela é o ponto de partida para você compreender o todo, né? Então é importante você entender o contexto socioeconômico de cada período histórico, tá entendendo? Então vamos entender isso, isso é a minha metodologia, é como eu gosto de trabalhar história. Geralmente eu faço sempre uma ponte, né, entre as outras áreas do conhecimento, como eu acabei de falar aqui. É muito comum eu estar falando de história e a gente está falando aqui de outras áreas do conhecimento que acabam tendo uma percepção sobre aquele fato histórico. É muito comum a gente estar falando de Vargas, a gente falar de literatura, do modernismo. É muito comum a gente falar quando a gente está no segundo ano, a gente vai falar sobre o iluminismo, a gente vai falar sobre as escolas literárias daquele período. É muito comum a gente falar sobre história e fazer uma ponte com a geografia. Então, quando a gente está falando sobre o surgimento do capitalismo, né, o capitalismo comercial e industrial, e fazer essa ponte com a história. Então é sempre comum e isso, galera, é o que o Enem pede, né? O Enem sempre está pedindo esse tipo de análise, esse tipo de contextualização, essa interdisciplinaridade. As questões do Enem, poucas são de um único conteúdo, elas sempre trazem uma mistura de conteúdos dentro das suas questões. Então, isso é o meu segundo ponto das aulas que a gente faz. Contextualizo sempre as fontes de redação, pessoal, isso é importantíssimo, né? Porque assim, quando você vai escrever redação, e no terceiro ano vocês precisarão de redação pra caramba, você precisa ter um repertório sociocultural muito forte. E digo a vocês que a história do segundo ano e a história do terceiro ano são as histórias que mais criam um repertório sociocultural para redação. Se vocês observarem no segundo ano do ano passado, a gente teve muito contato com
os filósofos iluministas, os filósofos renascentistas, a gente vai ter o surgimento do socialismo, né, Karl Marx, a gente vai ter momentos históricos, por exemplo, vamos falar sobre o positivismo, né, de Augusto Comte. Então tudo isso cria um repertório sociocultural para a redação. No entanto, o terceiro ano ele não fica atrás. O terceiro ano, o período de história, ou o que nós estudaremos em história no terceiro ano, ele traz uma quantidade enorme de repertório sociocultural, porque a gente vai pegar o início do século XX, ali, o final do século XIX, o início do século XX, falando sobre as primeiras guerras, o nazifascismo, a Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar sobre o militarismo, a República Brasileira. A gente vai falar sobre o populismo no Brasil. A gente vai falar sobre o militarismo no Brasil e até os dias atuais. Então, o repertório sociocultural para este período é muito, muito intenso. Então, é importante que vocês façam anotações, que vocês gravem pessoas, o que elas falaram, quais os contextos em que elas vivenciavam. Pessoal, imagina, Vargas cabe em qualquer canto. Vargas ele foi um presidente muito icônico no Brasil. Ele teve um período de 15 anos sob o governo, mas foram 15 anos muito heterogêneo. Ele teve 3 fases no governo dele que a gente pode pegar qualquer parte desse governo e usar como repertório sociocultural, porque ele ajudou pobres, ajudou ricos, ajudou industrializados, ele foi um ditador. Então o Vargas ele teve um papel muito crucial na história do Brasil e que a gente pode entender isso, né? E a gente tem fatos históricos, né, que a gente estuda, isso é mais UVA, né? A UVA ela é muito conteudista, então ela precisa saber o que aconteceu, quando aconteceu e quais as causas e as consequências disso. O vestibular da UVA ele é menos contextualizado, ele é mais papum, aquela pergunta e resposta certo? As minhas aulas eu sempre tento abrir a um diálogo, certo? Se você tiver dúvida, quando a gente estiver numa aula do Meet, né, que eu sempre vou deixar para vocês, eu costumo deixar as aulas gravadas num dia, mas aí eu posso gravar no Meet. A gente pode ter uma aula no Meet, marcar uma aula dos terceiros, dos segundos e assim vai. Se for interdisciplinar, pode ser os dois. Então, é sempre aberto a diálogos, a perguntas, a posicionamento. Não existe um conhecimento pronto e acabado. Não existe um conhecimento de um só lado. Eu não tenho o poder e o domínio do conhecimento. A maneira como você aprende, quando você entendeu a coisa acontecendo, quando você socializa, é importante que isso seja colocado e socializado, porque você tende a aprender mais. Os estudiosos falam que quando você explica o que você aprendeu, a capacidade de absorção de conhecimento vai para 90%, ou seja, o que você estudou, você consegue armazenar 90% quando você explica para outra pessoa. Então, quando você está estudando história e você acaba tirando dúvidas, questionando, você acaba absorvendo mais o conteúdo, certo? E quando estudamos história do Brasil, aqui eu já falei ali, sempre eu tento buscar e fazer uma contextualização do mundo, como eu estava falando antes. Por exemplo, não tem como a gente estudar Vargas isoladamente aqui no Brasil. Então, por que Vargas tomou o posicionamento de um ditatorial? Peraí, mas o que estava acontecendo no mundo? Então a gente precisa entender o mundo primeiro para depois entender o fato histórico no Brasil. A gente vai ter que entender que no mundo existiu o nazifascismo por trás daquele modelo que o Vargas adotou. Então, o militarismo, a mesma coisa. Aqui no Brasil, a república, a mesma coisa. Por que o Brasil se tornou república? A gente vai ter que entender o contexto sociocultural do mundo primeiro para entender por que o Brasil entrou nesse novo modelo de administração, república. A gente vai entender, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, qual a repercussão disso para o Brasil. Então, o Brasil ele passou por isso aqui na Primeira Guerra Mundial, a crise de 29. Vamos falar sobre a quebra dos cafeicultores. Os cafeicultores quebraram e tal, mas qual o contexto sociocultural do mundo para que a gente possa entender isso? Então, entendemos primeiro o mundo para depois entendermos o fato isolado aqui no Brasil. Então, sempre, toda vez que a gente for falar de uma história do Brasil,
eu sempre vou buscar o contexto socioeconômico do mundo, o que é que estava se passando no mundo, para depois a gente passar para o contexto socioeconômico do Brasil, tá ok? Então, pessoal, por conta de um probleminha de energia que tivemos ontem, então eu vou me ater somente a essa apresentação por hoje, e aí mais tarde eu já vou deixar essa aula aqui gravada sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, que já vai iniciar na próxima semana, tá? Se vocês quiserem já dar uma pesquisada, dar uma lida, relatar quais as causas e as consequências da Primeira Guerra Mundial, eu deixo vocês à vontade para isso, tá bom? Um grande abraço aí e até a próxima.